Olá pessoal, tudo bem? Dando início então à apresentação do pitch, a otimização dos espaços e engajamento dos associados, principalmente do plano básico de associação. Nós podemos observar então, de forma geral, que por meio do portal Indicadores, os usuários com inscrições ativas em 2024, ao longo dos meses até o presente momento de outubro, e quando então nós destrinchamos esses dados pelo plano básico, nós observamos um decaimento ao longo dos meses, principalmente em meses de frio, indicando uma baixa taxa de retenção desses clientes. Quando nós observamos o comportamento do plano Plus, é diferente. Você não tem um decaimento tão alto dentro do ano. Muito disso por conta da Academia do SES, entre outros produtos que nós ofertamos para esse plano. Quando nós observamos as tabelas de forma descritiva, de maneira geral, no estado de São Paulo, em todas as unidades, nós podemos observar que 70% são usuários com plano básico de associação contra 30% de plano plus. E por meio de uma análise de SWOT, do SESI São Paulo, nós temos como força uma infraestrutura disponível, diversificada nas unidades, e oferta atividades esportivas e culturais. E temos também uma oportunidade de expansão de serviços e atividades com foco em maior retenção dos associados. Mas aí temos uma fraqueza, que é a subutilização dos espaços e a lacuna no engajamento dos associados de plano básico. Dessa forma, então, observando que 70% dos usuários apresentam plano básico e por meio da análise SWOT identificamos a fraqueza da subutilização, como então estimular a ocupação otimizada dos espaços na unidade? Por meio da proposta de solução pautada no ciclo de Plan, do Check e Act, nós observamos que, de maneira geral, nós temos que mapear os espaços e definir a definição do calendário das atividades, observando todos os espaços livres, o momento, o período de toda a unidade, e a partir disso temos que agir e implementar atividades de ocupação dos espaços. E aqui é a minha presente proposta, então, que é criar grupos de interesse via ferramenta de comunicação online, para estimular os usuários a participarem das atividades ao finais de semana dos espaços livres, seja ela piscina, seja ela alguma atividade direcionada, ou aqui como objetivo atividades não direcionadas, como então a criação dos grupos de interesse esportivo, por exemplo, o rachão, o futebol misto, o futebol feminino, e por meio desse grupo estimular os usuários a utilizarem os espaços ociosos aos finais de semana, marcando jogos esportivos, como observado na apresentação. Para além de futebol, você pode oportunizar para os usuários outros grupos de livre utilização de espaço. E após a implementação, temos então que monitorar de forma simples se tudo está dando certo. Marcou o rachão? Ok. Verifica com o cliente se tudo bem, se deu certo o rachão, se foi tudo bem, se o material estava bom. E aí entra então o ACT, que é ajustar por meio do feedback. Então, se o cliente ele reporta uma necessidade, nós vamos lá e tentamos melhorar a experiência do cliente por meio, né, do seu retorno. E para além disso, para além dessa ação por meio de uma ferramenta online, nós temos então que avaliar se essa ação, se essa proposta aqui feita no presente pitch, ela é de sucesso. Então, por isso, nós podemos utilizar os indicadores de desempenho, né, para ver se está alinhado com o planejamento estratégico presente. Dessa forma, nós podemos utilizar a satisfação do cliente por meio do feedback, como uma ferramenta amplamente utilizada é o NPS. Além disso, nós podemos utilizar para obter e ver o comportamento e o sucesso de retenção do cliente, como a taxa de retenção dos associados, onde nós temos acesso no portal Indicadores ao comportamento da curva, e nós podemos verificar e observar se esta ação proposta no presente projeto, ela impactou diretamente no estado ou especificamente na unidade o comportamento dessa curva, de uma forma que ela fique menos convexa. Okay? E para além disso,
mensurar a taxa de ocupação dos espaços, principalmente aos finais de semana das áreas subutilizadas. Mas como fazer isso? Uma vez que dentro das nossas portarias principais nós não temos um sistema de registro de associado. Dessa forma, apresento de forma simplória uma planilha automatizada para o controle de acesso, para os controladores de acesso, onde o indivíduo do posto é responsável por monitorar e bipar as carteirinhas, seja no portal Portaria e também na planilha de autocontrole, com o dia, usuário e horário que esse cliente adentrou o clube. E por meio dessa planilha, por mais simples, nós temos dados que enriquecem a nossa análise. Uma vez que uma das análises nós podemos observar o comportamento dos clientes atendidos ao longo do tempo, de hora em hora, o comportamento desses clientes nas unidades por período do dia e também podemos observar o comportamento dos clientes ao longo da semana. E com isso, e com essa planilha, nós podemos observar então se a ideia de usuário e se a ideia de utilizar uma ferramenta digital, ela teve sucesso ou não e impactou a utilização no final de semana. Dessa forma, pensar em ferramentas simples, de fácil compreensão e aplicabilidade facilita a rápida capilarização para as unidades, principalmente nesse ponto que tratamos com urgência dos espaços ociosos. E, de maneira geral, apresento o organograma do comportamento desse processo, onde o orientador de qualidade de vida apresenta um papel estratégico, onde é responsável pela determinação do mapa de ocupação e dos espaços livres e delega a um estagiário, a um professor de atividades esportivas, a criação dos grupos de interesse por meio digital, a implementação dessas atividades, ou seja, esse professor, esse estagiário, ele fica responsável por agitar esses grupos de interesse, monitorar, tá tudo bem, a bola tá ok, conseguiu reservar o espaço, o material tá bom, e por meio desse feedback, ajustar e melhorar a experiência do cliente. E como nós vamos, então, medir o sucesso dessa ação por meio dos indicadores de desempenho que nós obtemos por forma do usuário, por um feedback, onde o OQV tem esse olhar. O OQV também pode consultar o portal de indicadores para monitorar a curva de taxa de retenção do plano básico ao longo dos meses no ano de 2024, por exemplo. E como inovação, de forma simplista, mas de muito sucesso, dando ocupação em uma função para os controladores de acesso, a planilha de registro de frequência, principalmente aos finais de semana, onde nos dá dados enriquecedores. Queria agradecer, muito obrigado.